às vezes delicado, mas que é muito importante, acho que a gente tem que ser falado, que é o perdão. E o texto base se encontra em Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida e às vezes a gente precisa. A primeira coisa que veio na minha mente na hora que eu escolhi essa passagem foi pensar exatamente por que Pedro. Porque perdão, teoricamente, é para todos, né? E eu achei interessante exatamente Pedro. E aí eu comecei a analisar o contexto para tentar entender porque exatamente esse episódio aconteceu com Pedro, né? E aí eu comecei a folhear a Bíblia um pouquinho para trás, né? E aí, se você puxar uma folha aí no capítulo 17, você já vai ver uma característica muito interessante de Pedro logo de cara. No capítulo 17, é a passagem que Jesus está sobe ao monte, junto com Pedro, Tiago e João, e se apresenta a eles como ele de fato é. Se mostra, é o monte a passagem da transfiguração. E aí, Pedro vê Jesus falando ali com Elias e Moisés, e aí no versículo 4 fala assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se quisermos passarmos aqui tabernáculos para ti, para Moisés ou para Elias. E aí eu acho interessante essa parte, que ele ainda estando a falar, no 5, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, que ele com prazo, escutai-o. Então é como se Deus estivesse falando: rapaz, calma aí, escuta Jesus. E Pedro, ele era assim, ele era explosivo, né? Essa é uma das características de Pedro, ele era muito intenso, né? Ele era muito. A passagem que a gente, quando Jesus é preso, mesmo que ele corta a orelha do guarda, não tem exemplo mais claro, né? E essa aqui também é um exemplo que eu achei muito interessante. E aí, ainda no capítulo 17, voltando aqui a partir do versículo 24, que é quando Jesus paga o tributo. E aí a passagem vai dizer que Pedro ele estava ali, né, nas proximidades ali de Cafarnaum, e os publicanos eles chegam para Pedro perguntando: você e o seu mestre não pagam o imposto do templo? Né? E aí Pedro responde: sim. E aí o que eu achei interessante nesse contexto foi que eles falaram vosso mestre. Eles não consideravam Jesus o mestre deles. Então não tem coisa que mais dói pra gente ver uma pessoa que a gente ama ser injuriada ou falar em mal de uma pessoa que a gente ama. Então eu imagino que para Pedro ouvir isso não deve ter sido fácil. Porque eles estavam falando de Jesus como se Jesus não fosse nada. E cobrando ainda, né? E aí Jesus ele orienta Pedro e fala: Pedro, os reis cobram imposto de quem? Dos de casa ou dos estrangeiros? E aí Jesus fala: para que eles não se escandalizem, vai lá, joga o seu anzol, pesca o peixe e você vai achar uma moeda lá nesse peixe e você paga o meu imposto e o seu. E, na Bíblia diz no versículo 27 diz um estáter. E aí, só para fazer uma comparação, né, um fato interessante, o estáter ele era uma moeda grega de prata e ele correspondia a 4 denários, né, 4 dias de trabalho. Então, esse estáter era correspondente a 4 dias de trabalho, então ele era suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Então, quando Jesus dá essa ordem para Pedro, Pedro imagina, a Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino que Pedro foi fazer o que Jesus mandou, e nesse meio tempo, ali no capítulo 18, tem também Jesus acaba explicando sobre quem é o maior no reino dos céus e fala que nós devemos nos fazer como crianças, né, para poder herdarmos o reino dos céus. E aí, como o assunto da pregação é sobre perdão, me veio na cabeça também uma coisa muito interessante sobre as crianças, que quem aqui vê criança guardar rancor? As crianças, elas estão ali brincando, às vezes brigam, mas passa 2 minutos, elas já estão amiguinhas de novo, já estão correndo, já estão pulando. Quanta coisa que a gente pode aprender com as crianças, né? E a gente às vezes não vê esses pequenos detalhes. Mas nessa passagem, Jesus ele mostra, porque eu imagino que nada na Bíblia é por acaso, se Jesus escolheu Pedro
para mostrar isso, para poder ensinar ele sobre o perdão, isso quer dizer o quê? Que para a gente, se Jesus pode mudar Pedro, que era aquele energético, aquele intenso, ele pode mudar qualquer um. Ele pode mudar a gente, ele pode nos ensinar como perdoar. Isso que eu acho muito interessante nisso. Então, essa foi o contexto, né, dessa passagem. E ali, eu imagino que uma coisa que eu estou esquecendo aqui, foi que quando Pedro chega para falar com Jesus sobre esse imposto, antes mesmo dele falar alguma coisa, Jesus já antecipa ele. Jesus já sabia que ele estava indignado. Jesus já sabia que ele teria sido, digamos, cutucado. Sabia que ele estava bravo, digamos assim, para alguém que é explosivo, para pavio curto, qualquer coisa já é motivo para você se estressar. E Jesus antecipa ele e orienta ele sobre ir lá pescar. E aí, depois Jesus, quando ele imagino que ele voltando, Jesus fala para ele, na passagem que a gente leu. Ele explica: Pedro pergunta para ele: quantas vezes que a gente tem que perdoar, Senhor? E ele fala: não, eu não digo aqui 7, mas até 70 vezes 7. E aí eu gostaria de trazer, eu separei 3 perguntas para a gente meditar sobre o perdão. Então, primeiramente, o que é o perdão? Perdoar, de acordo com o dicionário, ele é dar o perdão, absorver pena, dívida, ofensa, aceitar de bom grado. Então, eu estava pesquisando ali o significado de perdoar, e um significado que eu achei muito interessante é que o perdão ele é composto de arrependimento e sacrifício. O arrependimento da parte que lesou, e o sacrifício da parte que foi lesada, em estar disposta a esse sacrifício, a ter compaixão de quem lesou. Só existe o perdão perfeito, o perdão completo, quando o agressor se arrepende e o lesado, ele de fato está disposto a perdoar. Então, o perdão, ele também é às vezes muito confundido com coisas que, muitas pessoas acham que perdoar é esquecer, mas não necessariamente é isso. Uma outra analogia que eu acho muito interessante sobre o perdão é que o perdão, ele não é que você vai esquecer, ele é como se fosse uma ferida aberta. Quem te machuca, ou quem sofre ferimentos, ele é como se fosse um ferimento que fica aberto. E você vai cuidando dele aos poucos até ele sarar. E todo dia que você vai ter que cuidar dessa ferida, você vai abrir aquela ferida para passar um remédio. E aí aos poucos você vai curando até cicatrizar. Até o ponto que aquela ferida não vai mais te machucar. Mas não quer dizer que você vai esquecer. O perdão, ele tem essa característica. Então, o que a Bíblia fala, né, sobre o perdão? Né? Lá em Efésios 4,32 diz assim: Efésios 4,32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, como eu disse, o perdão ele é composto de arrependimento e sacrifício. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, foi o sacrifício maior. Através do sacrifício de Jesus nós obtemos o perdão perfeito, mas nós temos que nos arrepender. De nada adianta a gente não se arrepender e Jesus ter se sacrificado para a gente em vão, porque, como eu disse, o perdão ocorre quando tem o arrependimento e o sacrifício. E nós vemos o perdão como amor. O amor que Deus mostrou através de Jesus é uma definição maravilhosa sobre também o perdão, que faz parte do perdão, que é o perdão. E a segunda pergunta que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é: por que é tão importante perdoar? Jesus, ele vai dizer lá para a gente em Mateus 6:12, quando ele está ensinando a gente no Pai Nosso, como orar, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoar, aí no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós devemos perdoar para poder obter o perdão de Deus. E isso é meio pesado às vezes da gente imaginar, porque às vezes a gente simplesmente esquece que essa passagem, a gente aprende a passagem do Pai Nosso, mas esquece a parte do perdoar. E Jesus é bem claro, né, quando ele fala isso. Então, quando a gente perdoa, a gente reconhece o nosso estado de pecador e é que a gente precisa do perdão de Deus, e a gente
tem que liberar o perdão para o próximo. Essa é digamos, a beleza do perdão, apesar de não ser fácil. Então, tem gente que tem umas coisas engraçadas, né? As pessoas se acham muitas vezes muito santas, ou se acham que não tem defeitos nenhum, ou se acham soberbas ao ponto de achar que nunca erra, ou que nunca precisa pedir perdão ou desculpa para ninguém. Mas isso é da gente, é do ser humano. Mas a gente tem que pedir graça para Jesus para que nós tenhamos humildade, que aí nós possamos reconhecer nossos erros e que nós possamos pedir perdão para aqueles que nós causamos algum dano. Isso é muito importante. Então, o não perdoar é tão sério que eu já presenciei alguns casos de uma família que 2 irmãos brigaram, ainda jovens, e passaram, por volta de 20 anos, brigaram e pararam de se falar e ficaram sem se falar por mais de 20 anos. Isso não é um fato que aconteceu, que eu conheço, inclusive. E nesse meio tempo eles tiveram filhos e os filhos cresceram, os primos cresceram juntos e em um dado momento os primos também brigaram. E eles também pararam de se falar. E eles ficaram também muitos anos sem se falar. E aí, graças a Deus, os 2 pais também são servos de Cristo, os irmãos são servos de Cristo e se reconciliaram, então bem, hoje já se falam. Os primos, os filhos, os primos também voltaram a se falar. Mas é que quando você tem esse tipo de exemplo dentro de casa, né, é muito fácil de você acabar levando esse exemplo, né, de não perdoar e achar que isso é normal. Eu nunca me conformei com isso. Quando eu sabia, eu falava, gente, mas como assim que fulano não fala com fulano? Ah não, que ele fez um negócio pra mim e eu não gostei e tal. Tá, mas... E é isso, você fala que vai pro céu e não consegue perdoar o seu irmão que você conhece? Isso não entrava na minha cabeça. Mas é assim. E aí, o pior de tudo, quando a gente, seguindo aqui a passagem, né? Que Jesus, quando Jesus dá essa orientação para Pedro, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. O pior de tudo é aquele que deve e não perdoa quem deve ele. Eu não vou ler a parábola inteira, mas só para resumir, essa parábola conta a história de um rei que determinada estava fechando suas contas ali, vendo quem devia, quem não devia ele, e descobriu que tinha um servo que devia ele mais de 10 mil talentos. Né? Só para fazer uma comparação, os estudiosos acreditam que na época um talento correspondia a aproximadamente 6 mil denários, ou seja, 6 mil dias de trabalho. Então, se um talento equivalia mais ou menos a 6 mil dias de trabalho, 10 mil talentos equivalia entre 60 a 100 milhões de denários, ou seja, de 60 a 100 milhões de dias de trabalho, o que daria uma média de 200 a 250 mil anos de trabalho. Ou seja, esse cara não conseguiria pagar essa dívida com esse rei nunca. Que é, Jesus está querendo dizer, que é a dívida que nós nunca poderemos pagar por ele, para ele. Ele morreu na cruz para nos salvar, nos deu a graça da salvação, e nós nunca vamos conseguir pagar de volta o sacrifício dele. O mínimo que a gente pode fazer é fazer o que ele fez. Como ele perdoou a gente também tem que perdoar o próximo. Esse é o que a gente tem que fazer. E aí, continuando a parábola, esse servo ele implora, ele fala para aquele rei: não, rei, pelo amor de Deus, eu vou te pagar, me deixa, não precisa me matar, não precisa me prender, não precisa vender a minha família. E aí o servo não perdoa, ele é perdoado por esse rei, e depois, quando um outro conservo, o servo dele, deve dinheiro para ele, ele não perdoa esse servo. E aí todo mundo se indigna, o rei fica sabendo disso e fala: servo mau, eu te perdoei quando você me devia, e agora você não perdoa quem está te devendo? E detalhe, o conservo devia muito menos para ele do que ele devia para o rei. E aí o rei, sabendo disso, vai lá e prende ele. Então, quando Jesus não está nos ensinando ali sobre que Deus não vai nos perdoar se a gente não liberar o perdão, é exatamente o que o rei fez na parábola do credor incompassivo. Então, os 10 mandamentos eles se resumem, né, em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente está perdoando o nosso irmão, é relativamente fácil, mas e perdoar o inimigo? Aí que é complicado, né? Perdoar aquela pessoa que faz mal pra gente. Em Mateus 5:39,
39 e do 44 a 47 diz assim, Jesus está nos ensinando: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater a face direita, oferece também a outra. 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, essa é a parte difícil do perdão. Perdoar talvez um irmão, um conhecido, um amigo, já não é fácil. E aí, o problema é ainda quando Jesus manda a gente perdoar as pessoas que de fato fazem mal pra gente e orar pelos nossos inimigos. E para concluir, o último ponto que eu queria trazer para a nossa meditação são sobre as bênçãos, né, os resultados que o perdão traz. O perdão ele traz uma cura interior. A gente, quando perdoamos, o perdão ele nos aproxima do que Jesus nos ensinou, nos aproxima do que Jesus deixou para a gente no ensinamento. Então ele acaba mudando a gente, ele acaba causando uma transformação. Segunda bênção do perdão, ele liberta. Salmos 32, 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então não tem nada melhor do que ser libertada. A pessoa que é libertada do pecado, a pessoa que é perdoada, ela é libertada da culpa, e a pessoa que liberou o perdão, ela é liberada do rancor. Ela não tem aquele rancor, ela não guarda aquela coisa ruim dentro dela. Quem é perdoado ama, é uma outra bênção do perdão. Quem é perdoado lhe ama. Lucas 7,47 diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O tempo está meio curto, não vou poder explicar, mas os irmãos tiveram um tempo para ler essa passagem, é muito interessante também. E o perdão, ele gera mais perdão. Quando a gente entende o perdão de Deus, quando a gente entende o propósito de Deus, o perdão, como o perdão funciona na nossa vida, o amor de Deus fez pra gente através de Jesus, a gente consegue perdoar outras pessoas, consegue que essas pessoas também passem a perdoar outras pessoas, e aí perdão vai gerando perdão. Então, para fechar, concluindo essa reflexão, o perdão é essencial para a nossa vida cristã. Por mais que seja difícil, todos nós temos que exercitar o perdão, não só para as pessoas que a gente ama, mas também para os nossos inimigos. O perdão ele vai nos aproximar de Deus, ele nos deixa cada vez mais próximo do que Jesus quer da gente. Pedro, ele apesar de ser intenso, pavio curto, foi transformado por Jesus e aprendeu a como perdoar. E que a gente não confunda o perdão com esquecer, de fato. O perdão não quer dizer que você vai esquecer aquilo que você sofreu, mas aquilo vai chegar a um ponto que não vai te machucar mais. Mesmo que uma hora aquela ferida vai cicatrizar e você não vai mais se machucar com isso. E quando a gente perdoa, a gente obtém o perdão de Deus, por isso que ele é tão importante. E o perdão, como eu disse, ele libera muitas bênçãos, como cura, libertação, amor e gratidão. Essa é a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade.